Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos abrir um trecho da palavra de Deus lá no livro de Gálatas. Capítulo 1. Vamos a partir do verso 6. Do 6 ao 10, eu falei um pouquinho na outra semana. Eu vou continuar só para a gente pegar o gancho e continuar essa mensagem. Eu tenho ministrado sobre Gálatas, falando sobre a liberdade. O livro de Gálatas é um livro que fala sobre a liberdade que Cristo nos deu. E eu quero continuar essa série de mensagens. E agora no finalzinho do capítulo 1. Então, capítulo 1, a partir do verso 6, quando Paulo até fala sobre, até mesmo se um anjo do céu descer e pregar outro evangelho, que ele seja amaldiçoado. Diz assim, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que este seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daqueles que já receberam, e que este seja anátema. Por acaso, eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agora agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Por quê? Eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo. Como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições dos meus pais. Mas, quando Deus, que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar ao seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei 15 dias com ele. E não vi outro dos apóstolos a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que no passado procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Feche seus olhos. Senhor Deus maravilhoso, Pai, esta é a sua palavra, e pedimos que de forma especial o Senhor possa falar ao nosso coração através da sua palavra. Nos ajude, Senhor, a compreender a palavra, trazendo ela ao conhecimento, Pai, que nós temos hoje, e nos ajudando de forma contemporânea a compreender, Pai, e aplicá-la na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode se assentar. Pode se assentar. Aqui, começa falando sobre outro evangelho. Primeiro, Paulo dá a sua saudação.
né, para esses irmãos que viviam na Galácia e ali nestas regiões da Ásia Menor, onde Paulo estava pregando principalmente. Lembrando que a região, né, em volta de Jerusalém era uma região tomada por judeus. E Paulo foi chamado para pregar aos gentios, aos de fora, né? Mas, em grande parte das regiões onde Paulo pregava, também havia judeus. Os judeus se espalharam. Houve diversas dispersações dos descendentes de Abraão por diversas regiões e principalmente nas regiões. E alguns judeus que estavam longe praticavam o judaísmo, alguns praticavam já outras tradições também, né? E alguns insistiam com os irmãos para que eles voltassem às tradições religiosas. É como se alguém hoje que foi católico, por exemplo, né, encontrasse, né, com Cristo, né, tocando o seu coração, né, e que já tinha abandonado o catolicismo e agora alguém começasse a ensinar que ele precisava voltar a adorar santos, né? Basicamente parecido com isso. E se nós falássemos com relação ao catolicismo, se nós falássemos com relação a outras religiões, que voltassem às práticas das outras religiões, né? Como se alguém fosse de outra religião e hoje encontrasse com Cristo, né? Servindo ao Senhor, frequentando a igreja e tendo a sua base na Bíblia, e alguém começasse a ensinar que tinha outro livro, que era importante você voltar a estudar outro livro e seguir outro livro, né? E era isso que alguns judeus estavam fazendo com aqueles que Paulo ali tinha mostrado o evangelho, mostrado o caminho. E Paulo foi alguém que praticou o judaísmo, né? E não só praticou o judaísmo, como ele foi um estudante do judaísmo, como ele já era uma pessoa separada para futuramente ser um sacerdote. Então ele estava no caminho, fala que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Gamaliel era alguém respeitado dentro da religião judaica, e dentro da religião judaica tinha aqueles embates, no sentido de você ir mostrando o quanto mais você conhecia, e dentro da sinagoga você se levantava dentro ali do templo, e você poderia ali, tinha os locais de debates, né? E fala que Paulo se sobressaía nisso, né? Então era alguém já gabaritado dentro da sua religião, ele só não tinha idade, né? Porque dentro da religião judaica há um processo também que depende da idade, tá? Então ele pode ser um grande conhecedor, mas algumas etapas você naquela época você só assumia depois de uma certa idade, né? Por isso que já falam mais ou menos aproximadamente a idade, não tem exato, mas aproximadamente a idade que Paulo teve a visão dele, né? Ele provavelmente estava naquela idade entre os 30 e 40 anos, né? Quando ele teve a visão. Então Paulo, quer dizer, ele ainda mais uns 20 anos, mais ainda servindo nas suas viagens missionárias e mais tempo. Mas provavelmente ele estava perto dos 40 anos naquele processo, tá? Então é interessante a gente saber aqui, principalmente, primeiro, que não é de hoje que tentam deturpar o evangelho. E aqui Paulo, primeiramente, ele fala, apresentando outro evangelho, mas que não é outro. Então, tem pessoas hoje, e vai ter, né, igrejas, vão ter centros religiosos, em que as pessoas vão tentar ensinar partes da Bíblia e ensinar também outras partes que não são da Bíblia. Para muitas vezes trazer pessoas que querem aprender da Bíblia, mas nesse processo elas acabam deturpando alguns trechos da Bíblia ou até utilizando outros. Não tem, você já não conversou com pessoas que falam assim, e essa parte da Bíblia? E essa parte não tem na Bíblia. E a pessoa te apresentou uma parte e falando assim, tendo certeza que aquela parte tinha na Bíblia, porque muitas vezes ela aprendeu de alguém religioso, achando que aquilo estava na Bíblia, e aquilo não estava na Bíblia. E aquela pessoa religiosa nunca falou para ela que não estava. E ela não leu, ela não conheceu,
né? E começou a passar para outros como se tivesse, né? E isso tem muito, né? Muitas vezes a pessoa usa um gancho, que é um versículo, né? Não tem versículos que estão na boca de todo mundo? Não tem versículos que aparecem como hoje até algumas frases até positivistas, algumas frases até de impacto, né? E hoje até muitos coaches não estão usando versículos bíblicos. Alguns são cristãos, outros não são cristãos, outros apenas usam parte da palavra de Deus para alguns ensinos, porque tem muito cristão no Brasil, né? Talvez se fosse em outro lugar eles não usariam, né? Não adiantaria. Talvez um coach, né, no mundo árabe usaria trechos do Alcorão, né? Talvez um coach, né, no mundo oriental usaria trechos do livro sagrado do budismo, do livro sagrado do hinduísmo, e assim usaria outros. Mas aqui no Brasil eles usam, né? O Brasil é um país de raízes católicas, cristãs, é um país assim, né? Então as pessoas são ao mesmo tempo apegadas, né, ao cristianismo, mas com muito sincretismo religioso, com muitas misturas. O Brasil é um país de pessoas místicas. Vocês já pensaram nisso? É um país de pessoas místicas, né? E se você não for firme no ensino da palavra, no ensino cristão, naturalmente alguns vão querer colocar, né, ensinos de fora da igreja dentro da igreja. Isso não é de hoje, né? Não tem alguma coisa que você pensa assim, pô, mas isso aí não é coisa da igreja, mas está dentro da igreja. E se você estudar a história da igreja no Brasil, né, não só a igreja evangélica, mas a igreja católica, em muitos momentos da história da igreja católica, entrou partes de outras religiões, de outros ensinos, e isso foi aceito. Em algumas religiões foi aceito, em algumas partes não foi aceito, e isso também na religião cristã, né? Logo quando o Império Romano, por exemplo, ele se dividiu, uma parte, que é o Império Romano Ocidental, ele aceitou alguns ensinos pagãos. Enquanto o Império Romano Oriental, que era mais ortodoxo, que era mais tradicional, que eram os cristãos ali que a sede era Constantinopla, eles não aceitaram. Eles não aceitaram a idolatria, eles não aceitaram imagens, eles não aceitaram os ícones, eles não aceitaram, enquanto o ocidental aceitou, né? E aí muita coisa foi entrando na religião. E aqui Paulo está falando para esses, né? Ó, tem gente querendo deturpar o evangelho. Tem gente querendo ensinar coisas aí que eu não ensinei. Tem gente querendo acrescentar coisas ao evangelho de Cristo. E tem gente também querendo trazer coisa antiga e misturar. Lembra aquela velha passagem de Jesus que ele fala de odres novos e odres velhos? Vinho novo e vinho velho, né? Tem gente querendo misturar as coisas. E ele é bem claro, para aquilo que Jesus te trouxe, liberdade, você não deve voltar. Você não deve misturar. E vocês não devem aceitar. Mesmo que um anjo do céu, alguém iluminado, alguém que se diz religioso, alguém que traz uma luz, mesmo se alguém, trouxe coisa, mesmo se essa pessoa tentar ensinar algo novo, que ela seja amaldiçoada. Paulo é bem firme nesse processo. Ele fala que ela seja anátema, que anátema é amaldiçoada, tá? Porque está deturpando o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é simples. O evangelho de Jesus, ele exige de nós o que? Uma transformação de vida. O evangelho de Jesus exige de nós arrependimento, confissão, transformação. Eu preciso confessar a Ele como Senhor, eu preciso me arrepender dos meus pecados e eu preciso mudar de vida para viver uma vida semelhante a Cristo. Não preciso ficar entrando nas coisas. E o evangelho de Jesus, ele tem
o necessário dentro do Evangelho, acrescentando com o livro de Atos, que é os ensinos dos apóstolos que aprenderam de Jesus. Né? E daí os outros livros vieram como uma doutrina para preencher, né, já a igreja e para nos ajudar a entender algumas coisas necessárias, né, que vai além desse Evangelho. Mas todo ele não nega o Antigo Testamento e nem cancela a lei e nem os profetas. Mas ele traz algo novo para a nossa vida, que é a confissão e a crença no Filho de Deus. No Filho de Deus. E que era necessário. Sabe? Então, é importante nesse processo nós entendermos que quando eu aprendo algo e depois alguém vem ensinar algo semelhante, eu preciso voltar às Escrituras. E não é nem voltar àquele que me ensinou, porque aquele que me ensinou também pode estar já diferente, sabe? Não tem pessoas que ensinaram vocês e me ensinaram também na igreja que já não estão nem mais na igreja? Não tem pessoas que vocês aprenderam algumas coisas, que se você falar algumas coisas hoje para ela, talvez ela nem concorde com o que você está falando? Tem, né? Porque se nós não se cuidarmos, né, e aquele que está em pé se cuide para que não caia, e aquele que está ensinando, sobre ele será cobrado mais responsabilidade. Por quê? Porque está levando outras pessoas a conhecerem o Evangelho. Então, a importância de nós sempre voltarmos, mas não é voltarmos, muitas vezes, para aquele que nos ensinou, mas voltarmos para as Escrituras que nos ensinam diariamente. Voltarmos para a Palavra de Deus. Será que isso é? E pode estar na boca de qualquer pessoa, viu? Quanto mais conhecimento e mais aprendizado da palavra, se não se cuidar, ele pode se desviar. Grandes pastores, líderes e teólogos do meu tempo de jovem, não que eu deixei de ser jovem, né? Mas eu já não sou aquele jovem de tempos atrás. Mas vamos dizer assim, no meu tempo de adolescente e jovem, né? Da minha juventude, né? De década de 90, o início dos anos 2000, tinha grandes teólogos que hoje não estão mais nem na igreja. Um deles que foi líder da igreja presbiteriana é o Caio Fábio. Caio Fábio. Quase grande maioria dos pastores da década de 90 ouvia o Caio Fábio e frequentava os congressos do Caio Fábio. E hoje, em muitas áreas, o Caio Fábio já não ensina as coisas que ele ensinava na década de 90. E ele mesmo se contradiz nos ensinos que ele tinha. Outro grande teólogo, eu estudei muito do livro de Mateus, ouvindo as fitas cassete dele, Ricardo Gondim. Ricardo Gondim. Em algumas falas dele, ele fala hoje que Deus nem existe. Sabe como pode? Tem que se cuidar, não tem? Não tem? Cezinha tem que se cuidar aí, ó. Houve um monte de gente. Tem que sempre avaliar se o cara não está saindo da linha. E é verdade. E é verdade. Quando a gente muitas vezes começa a ouvir as pessoas de forma distante, você não conhece, não sabe como ela é, não sabe como ela vive, não sabe o que ela está fazendo, né? Hoje tem gente que está ensinando dentro de uma sala. Você não sabe como que é a vida da pessoa. Você não sabe se ela está vivendo semelhante a Cristo. Você não sabe como que é a família dela. Você não sabe nem onde ela está. A pessoa põe um fundo verde hoje atrás,
E ela pode falar que ela está em qualquer lugar. Não é verdade, Gu? Pode falar que está em qualquer lugar. E Paulo está falando para a gente tomar cuidado. Tomar cuidado com as pessoas. Tomar cuidado com aqueles que ensinam. E eu falei só 2. Mas se você pesquisar, tem uns 10. Que foram proeminentes. Que foram grandes teólogos. E hoje estão longe dos caminhos. Ou longe do ensino claro, simples e verdadeiro da palavra de Deus. Longe. Não conseguem ensinar de forma simples e prática. Não enxergam nem Jesus como Deus. Alguns falam que nem existe o céu. Precisamos tomar cuidado. Não é só com esse tipo de gente. Precisamos tomar cuidado com esse tipo de ensino. A palavra de Deus mesmo fala que a letra mata. Mata. Sabe? E muitos se desviam do caminho por causa de ensinos errôneos. Por causa de pessoas que deturpam o próprio evangelho. Não tem nenhum problema da pessoa ser muito culta, né? Excelente no conhecimento, e ela entendeu uma hora que ela precisava ensinar outra coisa. Mas não, tem gente que começa a ensinar outros processos. Sabe? E é importante nós vermos isso. E é importante nós sabermos. Sabe? Mas tem pessoas que ensinavam a palavra e agora ensinam, né, outra palavra, mas usando as escrituras ainda. E levam muitos à queda. Levam muitos a um caminho que não é real. A um caminho que não é santo. A um caminho que não é verdadeiro. O meu conselho diante dessa palavra de Paulo não é procurar um ou outro, ou só ter uma pessoa, mas o meu conselho é sempre voltar às Escrituras. Verificar se o que está sendo ensinado é real e verdadeiro. Verificar se o que as pessoas estão ensinando hoje é semelhante ao Evangelho de Cristo. Ou é um ensino do Evangelho de Cristo. Ou só estão usando um gancho da palavra para arrebanhar pessoas que querem um ensino verdadeiro. Sabe? Volte para a palavra, volte para o Evangelho. E o que Paulo fala aqui, porque o que eu recebi, o Evangelho que Paulo recebeu, porque o que eu recebi nem me foi ensinado, mas foi dado de uma vez, né? Eu não recebi total. Ele foi, gradualmente, de modo lento. Não. Nesse processo, sabe? Foi mediante revelação de Jesus Cristo. O nosso Senhor, né? Primeiro a sua ressurreição, ascensão, seu chamado. O Senhor Jesus apareceu a ele no caminho de Damasco. Tirou suas escamas para que ele pudesse enxergar, sabe? Aquilo que anteriormente ele estava perseguindo. Como que você foi encontrado por Cristo? Paulo foi encontrado por Cristo nesse processo. Ele era alguém temente, ele era alguém que queria viver uma vida cristã, né? No sentido, não falo de cristã no sentido de seguir, ele queria seguir a Deus. Né? Ele era alguém que buscava um sentido para a sua vida. Ele era alguém que buscava um sentido do céu. Por isso que ele teve aquele choque. E isso o levou a ter clareza. Né? Ele fala, ele não voltei lá.
para saber se aquele que tinha me aparecido, aquele que tinha me revelado, aquele que tinha me ensinado, era realmente o verdadeiro, o santo, o real. Ele fala, eu não voltei. E eu nem fui para os líderes da igreja naquela época. Fala que passa 3 anos. Aqui não dá a certeza que foram 3 anos no deserto da Arábia. Alguns falam assim, foram 3 anos no deserto da Arábia. Aqui fala só, que ele foi para o deserto das Arábias e ele só voltou passados 3 anos. Ele foi para Jerusalém. Né? Mas que durante 3 anos, o Senhor foi ensinando ele. Né? Às vezes a quebrar alguns ensinos, quebrar algumas durezas, alguma coisa que estava no coração dele e ele precisava entender, sabe? Como muitas vezes nós, quando Jesus apareceu a nós, alguma coisa precisou ser quebrada, alguma coisa precisou ser moldada, alguma coisa precisou ser transformada. E no início algumas coisas você entendia, algumas coisas você não entendia. E Paulo procurou compreender, né, aquele ensino, se aquele ensino realmente era verdadeiro. E quando ele entendeu tudo, ele foi procurar o líder da igreja. Fala que ele passou alguns dias ali, 12 dias, 15 dias com ele. E nesses 15 dias ele só viu ele e a Tiago. Faz referência que ele foi aos líderes da igreja. Tiago já era coluna da igreja de Jerusalém. Sabe quem é Tiago? Né? O irmão de Jesus. Um irmão de Jesus que se converte depois da morte de Jesus, como Judas. Se converte depois da morte de Jesus e ele se torna coluna da igreja. Esse Tiago, que escreveu o livro de Tiago, era irmão de Jesus. E ele se torna coluna da igreja de Jerusalém. E nesse aprendizado, né, ele vai passando ali. E fala que ele foi levado por Barnabé, né? O livro de Atos fala que ele foi levado por Barnabé nesse processo. E uma coisa interessante aqui, para alguns entenderem, não é predestinação, né? Mas nesse processo é interessante entender, né, o que, ele foi. Ali ele fala, eu não conhecia pessoalmente, né, esse caminho. Mas fala que ele... Onde que está? Aqui, no verso 15. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça e achou por bem revelar o seu Filho a mim. Isso tem lá em 1 Pedro. Isso tem em Efésios, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para a sua glória. Só que alguns respondem ao chamado de Deus, outros decidem por não. E aqui é interessante, né, nesse processo, que separou antes de eu nascer, apartou-me para ser apóstolo, do mesmo modo que fez com Jeremias para ser um profeta. Deus separa, uns para ser pastores, outros para ser pastores, mestres, apóstolos, profetas. Deus separou ele para ser apóstolo, um missionário, alguém que levava o evangelho nas regiões onde o evangelho não era conhecido. Lembra lá em Jeremias? Abra comigo lá em Jeremias, capítulo 1, verso 5. Quando ele separa. Olha o que ele fala aí, Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Antes de Paulo nascer, Deus o tinha consagrado como apóstolo. Só que ele precisava responder durante a sua vida a esse processo. Jeremias, para ser um profeta, mas ele precisava responder durante a sua vida a esse processo, sabe? Ordenei você para esse serviço.
E é interessante isso, né? É como quando uma criança ainda está no ventre e nós fazemos as nossas orações. Colocamos a mão, abençoamos e consagramos. E Deus o separa ali. Só que durante a sua vida, essa criança precisa responder a esse processo. Tem pessoas que respondem, tem pessoas que não respondem. E se ela responder, Deus vai o capacitar, vai o iluminar, vai o abençoar, vai o direcionar, vai fazer grande obra na vida dela. Ela precisa responder. Poderia ser que Paulo falasse, não, eu não quero, eu fui ensinado aqui no judaísmo, eu vou ficar aqui no judaísmo. Eu não acredito nisso. Como ele respondeu, Deus o capacitou, Deus o abençoou, Deus o protegeu, Deus o livrou, Deus o levou às nações, Deus o levou aos reis. A sua mensagem chega até hoje, de forma extraordinária, sabe? Como eu ensino os jovens ali, no período, né, de antes da reforma protestante, eu vou ensinar quando eu vou falar das reformas religiosas, e eu acho impressionante como a morte de John Hus impacta o mundo até hoje. Aquele homem foi queimado vivo em um lugarzinho ali, próximo à Alemanha. E ele profetiza sobre Martim Lutero. E aquilo impacta o mundo até hoje. Sabe? A mensagem de Martim Lutero impacta o mundo até hoje. E é uma mensagem bíblica. Ele podia ter pegado uma parte da Bíblia e ensinado outra coisa. Mas ele resolveu pegar uma mensagem de Malaquias, que estava no livro de Romanos, e continuar essa mensagem para os dias que ele viveu. Falando, o justo viveria pela fé. Pessoa justa, ela precisa da palavra. E ele faz de um dos pilares da reforma protestante a palavra de Deus. Ele traduz a Bíblia para a língua do seu povo. E o seu povo pode aprender a Bíblia na sua língua local. E isso vai trazendo impacto para todo mundo. Sabe? Quando a gente vê um missionário que vai para um povo, fica 20 anos lá, ninguém se converte, mas ele consegue traduzir a Bíblia para aquela linguagem. E todo aquele povo tem acesso. Ele morre, às vezes ele não vê nenhuma conversão. Mas depois, pessoas começam a se converter. Uma região inteira, agora, é tida como cristã. Porque alguém decidiu dedicar a sua vida naquele local. Paulo decidiu dedicar a sua vida aos gentios, para que eles tivessem liberdade de aprender a palavra de Deus e que tivessem um ensino claro dos conceitos bíblicos e do Evangelho. Depois que eu fui para a Síria, para a Cilícia, eu não era conhecido. E sabe, a gente não precisa ser conhecido. Ninguém conhecia ele. Falava assim, aquele que perseguiu agora está pregando. Aquele que antes perseguia agora prega. A fé que no passado procurava destruir. E as pessoas glorificavam a Deus a respeito dele. O Evangelho é para ser pregado, é para ser vivido, é para ser praticado.
E nós precisamos entender que nessa forma simples, Deus age em vidas. Deus transforma corações. E Deus impacta nações. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês possam ter liberdade. Mas sempre voltem para a palavra. Não deixe que ensinos hoje, que chegam de diversas formas, te tirem do caminho santo e do caminho verdadeiro da palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, Pai, temos essa oportunidade de orar e consagrar as nossas vidas na Tua presença, para que o Teu Evangelho possa tocar os nossos corações, para que o Teu Evangelho possa permanecer nas nossas vidas. Jesus trouxe liberdade para nós. E Ele trouxe liberdade para Paulo, para que Paulo pudesse verdadeiramente conhecer quem ele perseguia e entender o quanto vale sofrer pelo nome de Cristo. Quão preciosos são os pés e quão formosos são daqueles que pregam o Evangelho. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a permanecer nos Teus caminhos. Mas ao mesmo tempo também, Senhor, ajuda-nos a transmitir um Evangelho santo, um Evangelho verdadeiro, um Evangelho, Pai, simples e prático, para a vida daqueles que nos ouvem, Senhor, para a vida daqueles que convivem conosco, para a vida daqueles, Pai, que permanecem nos Teus caminhos. Ajuda-nos a permanecer, Senhor, permanecer em Ti, permanecer na videira verdadeira, para que nós possamos dar frutos, e frutos que permaneçam. Em nome de Jesus. Amém.